Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Chegamos ao fim de mais um módulo do nosso curso de investimentos. O que nós vimos nesse módulo? Nesse módulo nós falamos sobre os fundos de investimentos. Nós descobrimos que existem duas espécies de fundos de investimento: os fundos abertos e os fundos fechados. Os fundos abertos são aqueles onde você pode comprar e vender suas cotas a qualquer momento. E você compra do próprio fundo e vende para o próprio fundo. Os fundos abertos são a grande maioria dos fundos de investimento que existem no mercado e eles são divididos em fundos DI, fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações, fundos cambiais, entre outros. Os fundos fechados, os mais conhecidos são os fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários você não pode comprar e vender a qualquer momento, porque o fundo de investimento ele não adquire as cotas até o fim da operacionalização do fundo. Para isso, você deve ir até a Bolsa de Valores e adquirir cotas de pessoas que compraram anteriormente, ou seja, de terceiros. Se não tiver ninguém vendendo ou ninguém comprando, não sai negócio e as pessoas não ficam trocando suas cotas de mão. Isso pode acontecer com alguns fundos de investimento com pouca liquidez, mas a maioria dos fundos imobiliários tem uma boa liquidez, onde você pode comprar e vender todos os dias. Tá? É muito importante você entender a diferença entre esses fundos abertos e fechados para não se confundir na hora de fazer a sua aplicação, o seu investimento. Tá? Os fundos abertos é aquele que você pode comprar a qualquer momento. Os fechados não, você tem que adquirir de um terceiro e esse terceiro tem que estar disposto a vender ou a comprar de você, no caso se você for comprador ou vendedor dessas cotas. Funciona mais como investimento na Bolsa de Valores mesmo, né? Investimento em ações, esses fundos fechados. Nos fundos abertos, tá, você pode adquirir fundos mais agressivos ou fundos mais conservadores, de acordo com a classificação de cada fundo. Por exemplo, os fundos DI são fundos que são muito conservadores, porque eles investem em títulos que são atrelados ao DI. Títulos LFT do Tesouro Nacional, onde rende Selic, títulos DI, tá, que são atrelados à taxa Selic também, ou seja, não tem nada de arrojado num fundo como esse. Ele vai render o CDI e pronto. Normalmente esse fundo tem liquidez muito alta, você pode resgatar ele a qualquer momento. Muitas pessoas usam esse tipo de fundo para deixar um dinheiro ali para resgates rápidos, para emergência, porque tu pode resgatar no mesmo dia que você pediu o resgate. Aí tem os fundos de renda fixa, que podem aplicar em títulos de crédito privado, que são CDBs, LCs. Esses podem ter uma rentabilidade um pouquinho maior, porém o prazo de resgate desses fundos também pode ser um pouquinho maior. Pode ser de 15, de mais 30 para você pedir o resgate. Tem os fundos multimercados, que também possuem uma rentabilidade um pouco maior do que os outros, mas vai depender muito de fundo para fundo. Porque os fundos multimercado, além de poder investir em renda fixa, ele pode investir em renda variável também. Isso pode ser que alguns fundos sejam mais arriscados do que você imagina e é importante ler aonde que o fundo aplica os seus recursos para não, né, comprar maçãs por bananas. Tem que entender exatamente como é que o fundo funciona. Os fundos de investimento em ações, eles investem em ações. E eles podem investir em ações blue chips, small caps, ações que pagam mais dividendos, vai depender muito também da ação. Muitos fundos de investimentos em ações também são fundos long and short, que eles fazem operações comprados em um papel e vendidos em outro. Esse tipo de operação pode dar uma rentabilidade muito maior do que as outras, porém, quando pode dar uma rentabilidade muito melhor, também o risco é maior de se perder recursos, então pode ter até prejuízo no tipo de operação como essa. E também tem os fundos cambiais, que são os fundos que investem em dólar, que fazem operações em dólar, em juros junto também, que são fundos um pouco mais arriscados. O bacana dos fundos de investimento é que eles contam com um gestor profissional, especializado na área em que ele atua. Logo, não precisa você saber tudo sobre investimentos em ações para ir lá investir em ações. Existe um gestor que estudou a vida inteira para fazer isso e ele está lá especializado para cuidar dos recursos do fundo de investimento. Para isso, você pode, então, investir num fundo de investimento em ações e ficar tranquilo, só acompanhando a rentabilidade desse fundo. Essa é uma das grandes vantagens em se investir em fundos de investimento, é você não precisar tomar a decisão. Alguém é pago para tomar essa decisão para você e muitas vezes é uma pessoa muito mais
qualificada para tomar esse tipo de decisão. E é claro que essa pessoa cobra muito bem por isso, e quem paga é o próprio fundo de investimento, através da taxa de administração e a taxa de performance, conforme nós falamos na aula anterior. Para você entender melhor como é que funciona a rentabilidade dos fundos de investimento, eu até vou sugerir para vocês acessar lá no blog Eu Quero Investir. Você vai lá em ferramentas e você vai em comparador de fundos. Tá? Lá você vai ver como é interessante o comparador de fundos, que você pode comparar 1, 2, 3, 4, 5 fundos que você quiser e ver qual rendeu mais no período, comparado com o benchmark dele, né? Por exemplo, fundos de renda fixa, né? Ele vai comparar com o CDI, fundos de ações ele vai comparar com o Bovespa. E você pode comparar um fundo com o outro também, para ver qual é o melhor, que teve a melhor rentabilidade no passado e que você vai preferir investir, né, numa projeção futura de investimento. A ferramenta é excelente e recomendo para vocês acessar lá e aprender um pouco mais sobre fundos de investimento também. Tá? Chegamos ao fim de mais um módulo, espero que vocês tenham gostado, tenha sido proveitoso e eu espero vocês na próxima aula. Até lá, um abraço!